Nosso papo é com o médico pediatra, o Dr. Juarez Furtado, que já está aqui com a gente. Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Ver Mais. Tudo bem, doutor? Boa tarde. Obrigado pelo convite. Quando a gente fala do uso abusivo de antibióticos, quando isso acontece, tem gente se medicando ainda por conta própria, mesmo que se exija receita? Tem. E não só isso, né? Algumas questões a gente vê hoje no dia a dia, principalmente no encontro com as crianças, né? As crianças, elas, infelizmente, a gente está... Enfim, dentro da pediatria é muito comum a gente receitar os antibióticos e temos que ter alguns cuidados quando a gente fala de antibiótico, porque ele tem aspectos positivos e tem aspectos negativos, ou aspectos que fazem com que a gente se precise prestar atenção, porque eles podem ajudar no momento e atrapalhar na imunidade logo na frente. Então, os antibióticos realmente hoje é que estão sendo... existe um uso abusivo, né? E esse uso, Flávia, acaba trazendo possibilidades de vários problemas. Por exemplo, quando que o antibiótico deve ser mesmo receitado, indicado? Então, é bem importante saber que a maioria nós temos dois tipos de infecções que nos atingem e que vão precisar de antibióticos mais comuns. São as viroses e as bactérias. São dois tipos de bichos diferentes. Os vírus, eles não respondem a antibióticos, ou a muito poucos específicos antibióticos. E olha que interessante, uma criança até 5 anos de idade, Flávia, mais de 90% dos quadros que ela vai ter são quadros de infecção viral. Ou seja, é muito raro uma criança pequena precisar, porque a maioria são quadros de gripes, resfriados, são coisas que envolvem o universo do vírus. Quando é uma bactéria, é diferente, e aí a gente tem sinais para poder observar se a criança está, de repente, caminhando com uma virose ou com uma bactéria já em ação e que pode ser útil um antibiótico. Na verdade, tem que ter um intervalo entre o uso. Por exemplo, assim, meu filho ficou doente esse mês. Levei no postinho, o médico receitou antibiótico. Certo. Dali a 20 dias, meu filho volta a ficar doente. Levei no postinho, outro médico atendeu, receitou outro antibiótico. E a gente, como mãe, a gente fica assim muito sem saber o que fazer também. Qual que é a orientação do doutor? Então, a orientação é lembrar o seguinte, claro que o antibiótico vai ser prescrito por um colega e tem as suas indicações. Um detalhe bem importante é que toda vez que isso é importante porque a saúde do seu filho, inclusive a imunidade, vai ser preservada. Toda vez que eu uso um antibiótico, é um anti-bio-vida, anti-bichos, esse antibiótico ele vai entrar no aparelho digestório, principalmente no intestino, e vai acabar com uma coisa chamada flora intestinal, antiga flora, que é o microbioma. Você sabe que 70% das nossas defesas nascem na barriga? Os chineses, inclusive, há 5.000 anos atrás, já diziam que a doença começa e termina na barriga. E hoje a gente está vendo dentro da medicina o quanto é importante os trilhões de bactérias que nós temos no intestino, porque é eles que vão ajudar a produzir soldados, anticorpos e algumas vitaminas. Ou seja, toda vez que a gente der um antibiótico, a partir do 2º ou 3º dia, é super importante a gente usar um probiótico. A gente usa um anti-vida e depois usa um pró-vida. Pró-vida dos bichos bons, lactobacilos, a flora que a gente tem. Porque, Flávia, se a gente não recuperar essa flora, dali a 15, 20 dias a criança vai cair de novo numa necessidade de precisar do antibiótico. Mexe com a questão da imunidade da criança? Ou seja, olha que interessante, o antibiótico pode mexer na imunidade. Então, ele mata um bicho ruim, mas ele mata os bichos bons. Isso é um detalhe muito importante, que toda vez que vocês receitarem ou forem receitados um antibiótico, lembrem que logo depois, na sequência, 2, 3 dias, a gente já deve estar usando bons probióticos. E aí eu deixo a dica, probióticos com mais de 5 cepas. Aqueles probióticos que a gente usa para diarreia, que geralmente tem 1 ou 2, não vão funcionar bem. O ideal é um que tenha mais de 5 cepas. E por que quando a gente toma um antibiótico, ou receitado para criança, precisa de 7 dias, doutor? Então, tem antibióticos que vão precisar uma ação de 5, 7, às vezes até, dependendo da doença, 14 ou até mais tempo. O importante é entender o seguinte, primeiro um antibiótico pela boca, ele vai começar a agir, e isso é importante para você entender o quanto que a criança vai precisar do antibiótico ou não. Eu estou com um quadro febril, saí correndo para um pronto-socorro. Primeiro é importante saber, antes de 48 horas é difícil a gente diagnosticar ou achar qual é o problema. Como Porque... é que a gente fica em casa então, sofrendo, filho doente, doutor? Esperar 48 horas? Flávia, mas é Quer matar a mãe? Não, é que se a mãe for bem orientada, ela vai saber conduzir a febre. A mãe, em casa. A mãe primeiro. Mas conduzir a febre e aí controla essa febre em 2 dias, claro, 24, dependendo dos sintomas que vai ter, às vezes vômitos. E aí sim procura um colega. Aí recebe um antibiótico. Esse antibiótico pela boca ela vai demorar 2 dias para começar a fazer um efeito.
Então, assim, até entrar na corrente sanguínea, atingir um nível X para ser bactericida, o que vai acontecer? Ou bacteriostático, o que vai acontecer? A gente vai precisar de 2 dias. Então, por isso que geralmente são 2 dias para entrar na corrente e mais 4, 5 para ter o tempo de ação. Porque ele precisa, ele vai entrar numa batalha ou ele vai começar ali a aniquilar com as membranas e tudo, então vai precisar de um tempo. Não tem mais tempo. Muito obrigada pela nossa conversa, doutor. Até a próxima. Até, Flávia. Tchau, tchau.